Buenos días, sexto año. Más una vez aquí estamos para la clase de este viernes 31 de julio. Para esta semana, chiquitos, vamos a aprender el verbo parecer, ¿vale? Este verbo puedes acompañar aquí conmigo, que él va a venir o en esta forma, parecer, o en otra forma, parecerse, com este pronombre junto ao verbo, vale? Mas claro, pessoal, deixa eu explicar em português, né? Vamos lá? Olha só, vocês vão acompanhar comigo nessa atividade de hoje para a gente aprender sobre o verbo parecer. Se a gente está falando sobre grau de parentesco, não é, pessoal? Então, normalmente você vai encontrar frases em que compara uma pessoa com a outra. Então, pode ser que a gente use muito nesse sentido. Porém, o verbo parecer, ele não só serve para a gente mostrar ou dizer que uma pessoa se parece a outra. Não é fazer essa comparação. Ele vai servir em outras situações. Vocês têm aqui 3 pontos em que vocês vão acompanhar comigo a leitura. Quando eu posso usar o verbo parecer, então? Aqui na partezinha roxa. Para pedir uma opinião, para proponer algo. Para pedir uma opinião, para a gente propor algo. Olha o exemplo que ele deixou para a gente. Que te parece se vamos ao cine esta noite? A pessoa está perguntando, ela está propondo uma ida ao cinema. Então, eu posso usar o verbo parecer, tá? Sem esse ser aqui, que é o nosso pronome. Já chego a ele, ok? A gente vai usar o verbo parecer nessa forma simples que você já conhece os verbos, tá? Então, quando eu quero propor alguma coisa, eu quero dar uma sugestão, por exemplo, eu posso usar o verbo parecer. Que te parece se vamos ao cine esta noite? E a pessoa pode responder, me parece uma ideia estupenda, me parece uma ideia maravilhosa, seria a resposta, né? E nesta parte verde aqui, eu tenho um outro caso, olha, acompanha comigo. Para hablar del parecido entre personas ou coisas. Eu posso comparar coisas também, tá? Mas um exemplo que ele deu tá aqui, ó. Maria e Juan se parecem muito. Es que são hermanos gemelos. Gemelo é gêmeos, tá certo? Por que os irmãos se parecem muito, Maria e Juan? Porque eles são gêmeos, ok? Então, meninos, olha só. Quando eu for usar para descrever pessoas, quando eu estou comparando pessoas, percebe que eu tenho aqui um pronome antes do verbo parecer. Aí eu vou precisar usar essa forma pronominal do verbo, que é assim que a gente chama, tá? O verbo, quando ele aparece escrito para a gente, por exemplo, parecer-se, banhar-se, duchar-se, peinar-se, que é pentear o cabelo, esses verbos eles requerem um pronome oblíquo antes dele, para dizer o quê? Para a gente mostrar quem é o sujeito que sofre esta ação. Por exemplo, aqui eu estou falando, ó, de Maria e Juan. Então, os dois, ó, eles se parecem muito. Se eu estivesse falando de outra pessoa, esse pronome aqui iria mudar. A gente já chega lá embaixo para falar disso, tá? Mas só lembrando, quando eu for falar de pessoas ou coisas que se parecem, aí eu vou precisar usar, antes do verbo parecer, um pronome oblíquo aqui na frente, tá bem? Já chegamos lá. Terceira forma aqui no laranja, olha. Para dar opinião sobre um tema. Quando eu quero expressar a minha opinião, o que eu penso a respeito de alguma coisa, tá certo? O exemplo é, Juan me parece muito simpático. A minha opinião é que o Juan, para mim, o Juan parece simpático, tá certo? Percebe que ele tem um pronome pessoal aqui na frente também. Quem acha que o Juan é simpático? Eu. Então, eu vou usar me parece. Se fosse você, que é o tu no espanhol, você ia usar te parece. Ok? Se fôssemos nós, nos parece. Já chegamos a essa tabela. Ok? Mas guarda isso daí na mente. Vou a poner um pouquinho arriba para ler aqui. Mira os seguintes exemplos com o verbo parecer. Então, eu tenho 3 situações aqui, olha. 1. Frederico parece muito cansado hoje. É a minha opinião.
Eu acho, para mim, o Frederico está cansado. Eu estou achando ele cansado. Então é a minha opinião, a impressão que eu tenho. Eu vou usar o verbo parecer. Na segunda, Júlia parece muito simpática. Também é a minha opinião. A Júlia parece que ela é simpática. Posso usar sem a preposição também, ok? Mas quando se referir à comparação, sempre terá a preposição. Que te parece esta roupa? Eu estou pedindo a opinião de alguém agora, olha. E a pessoa vai responder: me parece de buena calidad. Muito bem. Então, fíjate é preste atenção, tá? Fíjate nisto. Podemos usar o verbo parecer para descrever um estado, parece cansado, descrever uma qualidade, parece simpática, e expressar uma opinião, parece de buena calidad, ok? Vamos subir. Agora presta atenção nesta frase com o verbo parecer-se. Observe que aqui eu já coloco ele com essa partícula, esse pronome se depois do verbo. Significa que eu preciso conjugar essa partícula também. Olha só. Este chico se parece a Pablo Iglesias. Então, eu não coloco o pronome depois do verbo aqui, ó. Não vai aparecer aqui depois do verbo, vai aparecer antes do verbo. Professora, sempre vai ser o se? Não, não. Aqui é o se porque eu estou falando de uma terceira pessoa, ó, este chico. Mas quando eu for tratar da primeira e da segunda pessoa do singular, por exemplo, eu vou mudar esse pronome. Primeira, segunda do plural, também vou mudar esse pronome, tá? Observa. Usamos o verbo parecer-se, reflexivo, para comparar pessoas que são quase iguais. Quando eu vou fazer uma comparação, que elas são parecidas, não é? Mas agora presta bastante atenção aqui na tabelinha de dois verbos. Um é o parecer, que a gente citou lá em cima. Mas agora eu vou introduzir também para vocês o verbo conhecer. Esses dois verbos têm uma coisa em comum, pessoal. Eles são irregulares na primeira pessoa do singular. Por quê? Verbos irregulares que añaden la zeta. Añadir é acrescentar, ok? Então, esses são verbos irregulares, mas ele é irregular só na primeira pessoa do singular, porque ele acrescenta um Z a raiz do verbo. Observa que eu coloquei aqui para vocês lembrarem, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular, certo? Igualzinho no português. Coloquei em azul as pessoas do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, quais são as primeira, segunda e terceira pessoa do singular no espanhol? As que acompanham elas aqui em verdinho, Yo, primeira pessoa do singular. A gente fala persona, tá? No espanhol. Então, yo, primeira persona del singular. Tu, segunda persona del singular. Lembra que o tu corresponde ao você no português, que essa é a forma informal de tratamento, ok? Terceira persona del singular são 3 no espanhol, tá? No português são 2, ele e ela. No espanhol são 3. Ele, que corresponde a ele, ela, e usted, que é a forma formal de tratamento. Lembra da outra aula? Usted eu vou utilizar quando eu vou conversar com um senhor ou uma senhora, com alguém que é meu chefe, meu professor, meus pais, meus avós, tá? E o tu eu vou usar no lugar de você, que é o tratamento informal, quando eu vou conversar com meu amigo, com meu primo, com meu colega, tá bem? Então, essas são a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. No plural, primeira persona del plural no espanhol, nosotros, que corresponde ao nós no português. Porém, no espanhol eu tenho forma masculina nosotros e forma feminina nosotras. Se eu estiver falando só de meninas, nosotras. Só de meninos, nosotros. Se eu estiver falando de meninos e meninas, eu vou usar a forma neutra, que é o masculino, nosotros. Mesma coisa serve para a segunda persona del plural, vosotros e vosotras. Lembra que vosotros e vosotras corresponde ao vocês no português, que também é a forma
informal. Quando eu falo com os meus alunos, eu chamo vocês de vocês, ó. Quando eu falo com os meus amigos, eu chamo de vocês. Mas se eu for falar com um senhor e uma senhora, tem um casal, né? Meus avós estão juntos, meu avô e minha avó. Eu vou chamar eles, ó, de ustedes e não de vosotros, tá bem? Que corresponde aqui embaixo, então, ó, terceira persona dele plural. Eles, ellas, elas, perdão, e ustedes, quando eu vou falar com senhores e senhoras, meus chefes, pessoas mais velhas ou pessoas que eu tenho que tratar de uma forma mais formal, tá bem? Como é que eu conjugo o verbo então? Ó, lembra que esse verbo parecer, ele pode aparecer assim, aparecer só. Se você vê escrito parecer, você vai conjugar assim, ó, yo parezco. Tá vendo que eu acrescentei um Z aqui? Então, essa é a forma irregular. Antes do C, um Z. Yo parezco, tu pareces, ele e usted parece. Nosotros e nosotras parecemos, vosotras e vosotros pareceis, eles e ustedes parecem. Porém, pessoal, se esse verbo parecer, ele não acabar aqui e eu acrescentar essa partícula se, ó, e eu escrever parecer-se, significa que ele passa a ser um verbo reflexivo. O que é que significa isso? Quando eu for conjugar paresco, pareces, parece, parecemos, pareceis e parecem, eu tenho que transformar esse pronome que eu coloquei aqui depois, ó, em um pronome na frente do verbo, indicando que pessoa que sofre a ação. Por exemplo, se eu for falar que eu me pareço com a minha mãe, por exemplo, eu vou dizer me parezco a mi madre. Se eu for falar que tu, ó, você, tu, que você que parece com a sua mãe, eu vou falar assim, te pareces a tu madre. Se eu for falar de ele ou usted, né? Eu vou falar que a Maria que parece com a mãe dela, eu vou dizer Maria se parece a sua madre. Se eu for dizer que nós, eu e meu irmão, por exemplo, então, nosotros nos parecemos a nuestra madre. Se eu estou falando de vocês, ó, vosotros ou vosotras, eu vou falar assim, vosotras os pareceis mucho com sua madre. E se eu estiver falando de ellos, ellas ou ustedes, não é? Eu estou falando da Maria e do Juan, por exemplo. Ellos, ó, aqui, ellos. Maria e Juan. Maria e Juan se parecem a sua madre. Ok? Então, ó, se aparecer o verbo junto com essa partícula se, que é um pronome oblíquo, na hora de conjugar, eu vou ver quem é o sujeito, se sou eu, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, eles, elas e ustedes, e aí eu sou obrigada a conjugar o verbo parecer dessa forma, mas também acrescentar um pronome oblíquo na frente aqui, ó, dependendo do sujeito que sofre a ação. Se sou eu, me, tu, te, ele, usted, se. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Eles, elas e ustedes, se. Tá bem? Vamos lembrar disso. Mas pode deixar que só vai precisar acrescentar esses pronomes quando vocês observarem que o verbo é parecer-se, tá? Se for só parecer até aqui, ó, você vai conjugar normalmente como outro verbo, tá? Paresco, pareces, parece, parecemos, pareceis, parecem. Com a partícula se, vocês vão conjugar me paresco, te pareces, se parece, nos parecemos, os pareceis, se parecem. Não tem nada de difícil nisso, né? No entanto, no verbo conhecer, ó, apesar dele ser também irregular, porque eu acrescento esse Z, a gente chama, o nome da letra no espanhol é seta, tá? Seta. Quando eu acrescento esse Z antes do C, ele me dá um verbo irregular na primeira pessoa. Então, eu vou dizer, yo conozco, tu conoces, ele conoce, nosotros conocemos, vosotros conheceis, eles conhecem. Professora, então esse aqui não pode aparecer o C, não? Não, o conhecer sempre vai ser assim, conhecer simples, tá? Eu conosco, tu conoces, ele conoce, nosotros conocemos, vosotros conheceis, eles conhecem. Vale?
Aqui embaixo tem uma observaçãozinha para vocês, meus queridos. Ó, todos os verbos terminados em ser e o ser, estão vendo? Ó, esse verbo parecer, ele termina aqui, ó, em ser. O verbo conhecer termina em aqui, ó. O conhecer termina em o ser, tá vendo? Se você encontrar verbos que terminam assim, igual eles, ser e o ser, eles têm a mesma irregularidade, ó. Eles incorporam, então eu acrescento uma zeta antes dela C. Eu vou acrescentar um Z antes do C toda vez que eu encontrar um verbo que termine em ser ou termine em o ser, igual o parecer e o conhecer, ok? Em todas as pessoas, professora, não. Somente na primeira persona del singular. Igual tá aqui, ó. Paresco, conosco. As outras pessoas eu não acrescento Z. Combinado? Vou a poner arriba um pouquinho mais. Ojo. Então, fique de olho. Ojo. O verbo parecer-se, agora com a partícula se, ó, vai seguido da preposição a. Ok? No exemplo, ó, me paresco, coloquei o pronome na frente, porque eu estou dizendo que sou eu que pareço. Me paresco, e eu tenho que acrescentar, ó, uma preposição, a. Me paresco a mi madre. Te pareces a tu madre. Se parece a su padre, por exemplo, tá? Mas esse a sempre vem depois do verbo parecer, se ele aparecer assim pra gente, ó, nessa forma pronominal, como acontece aqui, parecer-se. Eu coloco o pronome oblíquo na frente, me, te, se, nos, os, se, e aí eu conjugo o verbo parecer. Paresco, pareces, parece, parecemos, pareceis, parecem. Mas todos eles vão ser acrescidos depois, ó, de uma preposição a, para eu fazer a comparação de com quem essa pessoa se parece, tá bem? Continuando aqui, o verbo conhecer vai seguido de la preposição a solamente, ou seja, somente o verbo conhecer, que é o conhecer, ele vai ser seguido da preposição a somente quando se refere a personas, tá bom? Só quando eu estiver falando sobre pessoas que eu vou colocar a preposição a. Se eu não estiver falando sobre pessoas, eu não preciso colocar a preposição a, tá bem? O exemplo que deu aqui, ó. Conosco bien a papá. Ó, papá é papai, não é? Padre é pai, papá, papai. Eu estou me referindo a uma pessoa, ao pai. Então, eu preciso que aqui eu acrescente a preposição a, junto ao conhecer, tá? Conosco bien ou conosco a papá. Se eu não estiver me referindo a uma pessoa, eu vou usar dessa forma. Conoces la casa de Pedro? Eu não estou falando sobre o Pedro, não é? Eu estou perguntando se ele conhece o Pedro. Eu estou perguntando se ele conhece a casa do Pedro. Então, se eu falo a casa, que não é uma pessoa, ó, tá certo? É um substantivo comum. Então, eu não preciso colocar a preposição a. Conoces la casa de Pedro? Eu não estou me referindo à pessoa. Conosco bien a papá. Estou me referindo a uma pessoa. Aí eu acrescento a preposição a, tá bem? Meus amores, vocês vão então, da mesma forma, quem puder imprimir, imprime as folhas, faça a atividade, escolhe no caderno. Quem não puder, vai copiar as atividades no caderno e responder em espanhol. Eu peço na atividade 1, para você completar, ó, completa corretamente as frases, conjugando o verbo parecer-se. Percebe que eu coloquei o parecer-se com o pronome aqui se. Então, você vai ter que conjugar, ó, voltando na tabelinha, e vai conjugar ele completo. Me paresco, te pareces, se parece, nos parecemos, os pareceis, se parecem, tá? Então, nessa atividade 1, você tem que conjugar ele completo. Observe quem é o sujeito e conjuga o verbo e o pronome e coloca aqui na frente, tá bem? Não vou ler as questões para não atrapalhar vocês. Quero saber se vocês entendem. Na número 2, eu tenho
Completa corretamente as frases conjugando o verbo conhecer em presente de indicativo. Claro que os dois lá em cima são presente do indicativo, não é? Agora você vai conjugar o conhecer, tá bem? Todos aqui vão encaixar com o verbo conhecer. Você pode voltar na sua tabelinha, ó. Conhecer é simples assim. Conosco, conheces, conhece, conhecemos, conheceis, conhecem. Claro que vai ser de acordo com o sujeito que você encontrar aqui, tá bem? O sujeito, você observe quem é o sujeito e conjuga o verbo corretamente. Muito bem? Atividade 3, mais uma vez, vocês vão completar com o verbo parecer, sem presente de indicativo. Vale? Então, observe a tabela. Aqui eu coloquei mais exercícios, porque eu misturei aqui alguns do verbo parecer, tá bom? Então, vocês observem e conjuguem corretamente esse verbo. Se precisar usar a tabela, observe a tabela. Se não precisar, se já decorou, tentem fazer sem usar a tabela, tá bem? Lembrando que a palavra gemelo, ó, igual tem aqui na letra H, H, pra gente no espanhol, em la H diz assim, mentira que sejam gemelos. Gemelo, então, ó, é gêmeos, tá certo? Existe outra palavra para gêmeos, mas quando ela aparecer, a gente cita ela. Por enquanto, ó, gemelos, gêmeos, tá bem? Gêmeos normalmente são parecidos, né? Amores, aqui no finalzinho, eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem que falam justamente sobre o verbo que a gente está trabalhando. E talvez vocês queiram assistir mais uma videoaula para tirar alguma dúvida sobre o verbo parecer-se. Mas, se tem dúvida, pode me perguntar nas nossas lives de quinta-feira. E, por enquanto, vocês vão fazer atividade, a gente corrige na semana que vem, mas antes da semana que vem, antes da sexta, vocês vão enviar a sua atividade feita para o novo e-mail, ó, envie para o linguaespanholasemes@gmail.com. Data de envio até o dia 6/10, porque dia 7 é a nossa próxima aula, quando eu corrijo essa atividade. Então, você vai mandar até o dia 6/10, quinta-feira que vem, tá bem? Lembra que no campo do assunto, você vai se identificar com seu nome completo e série, pode ser um sobrenome só, tá? E vai escrever o título da matéria. Qual é o título da nossa matéria de hoje? Ó? Verbos parecer e conhecer. Qual a data que foi postada? Hoje, 31/7. Ficou na dúvida na hora de mandar o e-mail? Volta lá no seu arquivo e é só você observar aqui a data. É essa data aqui que é para você colocar, tá? Postado no dia 31/7. Qual o assunto que a gente tratou? Verbo parecer-se e verbo conhecer. Aqui embaixo que eu coloquei os dois juntos para você ter os dois na mesma página para não se confundir. Combinado? Faça a atividade dos 2 verbos, fotografe, por favor, precisa estar nítido, e envie aqui para o e-mail. Sempre vou deixar, meus amores, essa observação bem explicadinha para vocês, tá? Tira a foto, porque você vai enviar a foto anexada para a tia corrigir sua atividade. E coloquei de novo aquele modelinho, ó. Você vai escrever lá, o meu e-mail é do Yahoo, tá, gente? Mas o seu pode ser Gmail, pode ser Hotmail, o e-mail que vocês mandam. Abra o seu e-mail, onde tem o para, que é para a gente colocar o endereço, você vai colocar o endereço novo de e-mail, ó. linguaespanholasemes@gmail.com. Hoje eu vou colocar como modelo, ó, a Carol. Então, faz de conta que a Carol está me mandando essa atividade lá no dia 6/10, que é a data limite, ó. Carolzinha vai escrever lá, aluna Carol Hoffman, 6º ano. Pronto, eu já sei que é Carol que está mandando. Que atividade que é? Atividade verbos parecer, conhecer. Opa, e a tia esqueceu de colocar aqui a data, ó. Seria importante colocar essa data aqui, 31/7, tá bem? Lá no modelo de vocês do portal, vou acrescentar. Não deixe de colocar a data, que é importante. Se eu tiver alguma dúvida, eu voltar na data que eu postei. Tá bem, pessoal? Pode acontecer da gente errar, né? Então, coloquem a data aqui também. Lá do portal, vou deixar descritinho corretamente para vocês. Tá bom?
anexa a sua imagem nítida para eu conseguir ler o que você mandou, que eu vou olhar as atividades de vocês, tá bem? E dar a sua pontuação. Por agora, meus amores, faço a correção da atividade da semana passada, que já está postada no portal, tá bem? Faço a atividade da semana e quem tem atividade que ainda não mandou, por favor, mande mesmo atrasado, tá? É melhor a gente mandar atrasado do que não mandar, tá bem? Por agora, besitos a todos, bom fim de semana e hasta el próximo video.